Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos orar? Mais uma vez. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pela oportunidade que temos, Senhor, de, antes daquele grande dia, Senhor, estar adorando, bendizendo o Teu nome, Senhor. E nós esperamos, ansiosos, por esse momento em que toda a criação, toda a natureza estará trazendo diante de Ti, Senhor, aquilo que pertence ao Senhor, aquilo pelo qual o Senhor se fez digno, Senhor, que é todo louvor, toda honra, toda glória, Senhor. Jesus, Tua palavra é tão preciosa, Senhor, tão pura, tão maravilhosa. Abençoa, Senhor, te pedimos ela esta manhã. Eu confesso que eu preciso da Tua graça. Senhor, nós queremos nos abrir, Senhor, para a Tua palavra e pedir que ela cumpra o propósito pela qual ela vai ser enviada, Senhor. Nos abençoe, nós precisamos de Ti, Senhor. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nosso tema nesse ano é sobre os atributos de Deus. E eu resolvi falar dos três mais conhecidos e talvez mais difíceis, que é a onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus, mas eu quero tentar fazer isso de uma maneira simples, agradável. Se você desejar me acompanhar, obrigado. Livro de Salmos, Salmo 139. Salmo 139. Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me sustentará. Se digo, as trevas me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam malvadamente contra Ti, como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem, e não abomino os que se levantam contra Ti. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, esse é um dos mais extraordinários salmos da Bíblia, é uma das mais belas canções
ou orações já escritas. O seu brilho pode ser comparado como o de um cristal reluzente que lança luz nas mais densas trevas e faz a noite se tornar dia. Isso porque ele nos fala de Deus, dos seus maravilhosos atributos, do seu perfeito e incomparável caráter. Muitos se perguntam qual é o propósito de estudarmos teologia e se há algum proveito prático desse assunto para o homem e a sua vida. Na verdade, irmãos, a teologia é o tema mais fundamental, mais necessário, mais importante de todo o conhecimento humano. Pois através da teologia, ou seja, do conhecimento de Deus, a palavra teologia vem do grego theos, Deus, e logos, conhecimento. E é através do conhecimento de Deus ou da teologia que nós podemos compreender a nossa origem, o significado da vida humana e o nosso destino eterno. E sem esse conhecimento, irmãos, nós somos apenas cegos guiando cegos. Todos vivendo uma vida vazia e sem propósito. De que adianta toda a tecnologia do ser humano se as questões mais fundamentais da vida nós não sabemos responder? De onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Trevas no passado, da onde viemos? Trevas no presente, o que estamos fazendo aqui? Trevas no futuro, para onde vamos? Mas, irmãos, quando nos aproximamos de Deus, todas essas coisas ficam claras. Por quê? Porque Deus é luz, e nele não há treva alguma. Jesus também disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Portanto, irmãos, quando estudamos teologia, nós podemos conhecer a Deus, e conhecendo a Deus, nós chegamos ao conhecimento de nossas próprias vidas e do propósito para o qual nós fomos criados. Além disso, irmãos, o conhecimento de Deus não é algo apenas místico e espiritual. Pelo contrário, nesse salmo nós vamos ver que esse conhecimento também é algo muito prático e proveitoso para nós. Certo cristão disse o seguinte: não se aprende a ser homem com um homem, mas com Deus. Eu vou repetir. Não se aprende a ser homem com um homem, mas com Deus. Ou seja, não é colocando os olhos em nossos semelhantes que nós podemos crescer e atingir a maturidade, mas levantando os olhos para o alto e olhando para aquele que está muito acima de nós. Se uma criança tentar aprender somente com outras crianças, ela nunca vai se desenvolver plenamente. Mas se uma criança olha para um adulto, em especial um adulto que a ama, o seu pai, a sua mãe, aí sim essa criança pode se desenvolver de maneira plena e alcançar todo o seu potencial. A mesma coisa acontece com o ser humano. É somente quando o homem contempla a perfeição de Deus que ele pode se tornar perfeito. Jesus disse: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Mateus capítulo 5, versículo 48. Somente quando o homem observa o amor de Deus é que ele aprende a ser amoroso. 1 João 4,8, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Somente quando a criatura contempla a glória do Criador que ela pode ser transformada de glória em glória. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. E somente quando nós observamos e compreendemos a justiça de Deus, que nós podemos aprender a sermos justos e corretos em todos os nossos caminhos. Portanto, é olhando para Deus que nós podemos nos tornar realmente pessoas, homens e mulheres, que fazem diferença nessa vida. Não se aprende a ser homem com homem,
mas se aprende a ser homem com Deus. Esse é o propósito da teologia, irmãos, de nós estudarmos o caráter de Deus. Mas vamos voltar para o Salmo 139. Esse salmo, irmãos, não é apenas intensamente espiritual, pois nos revela as características da divindade, mas é também profundamente prático e tem um tremendo poder para transformar as nossas vidas. Se conseguirmos pelo Espírito Santo entrar nas profundezas desse salmo e guardá-lo em nossas mentes e corações, não só conheceremos mais a Deus, como também teremos a nossa vida cristã transformada. Esse salmo, irmãos, pode ser dividido em 4 partes e uma conclusão. E cada uma dessas partes nos revela um atributo específico de Deus. E esse conhecimento de Deus, ele precisa produzir em nós uma resposta adequada, uma atitude prática em nossa vida cristã. Portanto, vamos rapidamente passar pelas 5 partes desse salmo. São 4 partes e uma conclusão. Primeira parte, irmãos, nós vemos esse salmo falando da onisciência de Deus, versículos de 1 a 6. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado, eu não consigo alcançar. Irmãos, a primeira característica de Deus, o primeiro atributo de Deus revelado nesse salmo é a sua onisciência. Deus conhece todas as coisas. Não há nada que nós podemos lhe dizer ou lhe informar que ele não saiba. Pois foi ele quem criou os céus e a terra, foi ele com sua sabedoria que fez o universo e tudo que nele há. Deus conhece cada galáxia, cada planeta e cada estrela. Mas ele conhece também cada célula, cada molécula, cada átomo. Foi ele quem estabeleceu todas as leis físicas, químicas e biológicas. Nada lhe foge ao conhecimento. Isso significa que ele conhece também toda a nossa vida. Versículo 2, sabes quando me assento e quando me levanto. As coisas mais simples, irmãos. Versículo 3, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Irmãos, não há nada que possamos esconder de Deus. Ele conhece cada atitude, cada ação, cada passo de nossas vidas. Mas o seu conhecimento não é apenas externo. Não. Deus conhece todas as coisas, não somente por fora, mas também por dentro. Deus não conhece apenas as nossas atitudes, ações, mas conhece também os nossos pensamentos e as nossas imaginações. Versículo 1, Senhor, tu me sondas e me conheces. Versículo 2, de longe penetras os meus pensamentos. Versículo 4, ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Ele conhece as palavras que proferimos e também aquelas que nós não pronunciamos. Aquelas que estão apenas passando pelas nossas mentes e corações. Irmãos, isso é algo tremendo, extraordinário. De tal maneira que o salmista diz no versículo 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Tal realidade está além da nossa capacidade humana de compreensão. Nós não conseguimos nem sequer imaginar como isso pode acontecer. Deus nos conhece completamente, do lado de fora e do lado de dentro. O que fazemos, o que falamos e o que pensamos. Oh, irmãos. Esse tipo de revelação, irmãos, pode provocar 2 tipos de sentimento no homem: ou terror ou descanso. Eu vou explicar.
Se eu estou completamente nu diante de Deus, se Deus vê todos os meus atos, até aqueles mais vergonhosos, se Ele conhece todas as intenções do meu coração, se Deus escuta todos os meus pensamentos, cada um deles, então, irmãos, eu estou perdido, pois eu sou um pecador e eu peco constantemente. Imagine se fosse gravado um filme de toda a nossa vida, cada segundo e sem cortes. Fossem escritas em um livro todas as nossas palavras, sem omitir nenhuma. E revelados todos os nossos pensamentos, até os mais impuros. Nós gostaríamos que isso fosse mostrado para Deus? Pois, querendo ou não, é exatamente essa a realidade. Deus é onisciente. Jesus disse em Mateus capítulo 12, versículo 16, 36, digo-vos que de toda palavra vã que os homens proferirem, dela darão contas no dia do juízo. Ah, irmãos, diante de um Deus que é santo, 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 eu, um simples pecador, estou perdido. Foi exatamente isso que o profeta Isaías disse quando viu a glória de Deus em Isaías capítulo 6. Estou perdido, pois eu vi o Senhor na sua glória. Ai de mim! Ai de mim! Irmãos, para um homem mortal, cheio de imperfeições, defeitos e pecados, esse tipo de revelação é puro terror. Puro terror. Mas, irmãos, há também uma outra forma de enxergar essa verdade da onisciência de Deus. Nós podemos ver toda essa questão sobre um outro ponto de vista. E é exatamente dessa maneira que o salmista escreve. Preste atenção. Mesmo Deus sendo tão santo e nós tão pecadores, mesmo Deus nos conhecendo tão bem por dentro e por fora, ao invés dele nos destruir por causa dos nossos pecados, ele vem em nossa direção para nos salvar. Versículo 5. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Irmãos, o Deus que deveria nos castigar por causa da nossa pecaminosidade, ele se coloca ao redor de nós para nos proteger dos nossos inimigos que estão ao nosso lado e acima de nós. Oh, irmãos, ele sabe tudo. Tu me sondas e me conheces, a palavra não me chegou à boca, mas qual é o resultado? Versículo 5, tu me cercas por detrás e por diante, sobre mim coloca a tua mão. Oh, irmãos, esse é o Deus revelado na Bíblia. Não um Deus mau, mas um Deus cheio de misericórdia para com o homem pecador. Mesmo nos conhecendo tão bem, sabendo quão pecadores somos, Deus ainda assim nos ama. E nos ama ao ponto de ter enviado o seu Filho amado para morrer numa cruz e nos salvar. Ele não estava iludido quando ele mandou o seu Filho a este mundo, irmãos. Ele sabia muito bem quem nós éramos, mas ainda assim Deus nos amou. Oh, irmãos, isso traz um descanso em nossas almas, irmãos. Traz um descanso porque não há nada que possamos fazer que venha decepcionar Deus, algo que Deus já não nos conheça. Pedro disse, Senhor, Jesus disse, todos me abandonarão. Pedro disse, ainda que todos façam isso, nunca te abandonarei, Senhor. Ah, é, Pedro? Hoje ainda tu me negarás 3 vezes. Jesus já sabia, mas amava aquele discípulo profundamente, com todas as suas mancadas, com todos os seus erros. Oh, irmãos, essa revelação de Deus não deve nos trazer terror, mas um imenso consolo. Ele nos conhece completamente, mas ainda assim Ele nos ama. Isso deve nos encher de espanto e nos levar a andar uma vida santa em sua presença, de tal maneira que quando pensarmos em pecar, nós venhamos imediatamente a desistir disso, irmãos, pois nós não desejamos ofender este Deus maravilhoso, pois sabemos que nada podemos esconder dele.
a onisciência de Deus, algo que deveria nos trazer terror, é um consolo para nós, irmãos. Porque mesmo nos conhecendo, Ele nos ama da maneira que nós somos. E Ele enviou o Seu Filho, mesmo sabendo quem nós éramos. Oh, irmãos, não há amor maior do que esse. Essa é a primeira parte do Salmo 139, versículo de 1 a 6, e termina dizendo: Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Irmãos, há um inimigo ao nosso redor querendo nos destruir, e por causa da nossa fraqueza, do nosso pecado, ele poderia fazer isso facilmente, várias vezes em um dia, mas Deus nos protege, Deus nos cerca, Deus nos ama. Essa é a primeira parte do Salmo 139, nos fala da onisciência de Deus, e isso nos faz descansar em seu amor. O Salmo continua, segunda parte, a onipresença de Deus, versículos de 7 a 12. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Está vendo que o salmista aqui, ele não quer ir em direção a Deus, ele quer fugir porque ele se conhece muito bem. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas me cercarão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. A segunda característica, o segundo atributo de Deus nesse salmo é a sua onipresença. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não há maneira de fugir da sua presença, não há nenhum lugar que nós possamos ir que Deus já não esteja lá. E na tentativa de se esconder do Todo-Poderoso, o salmista explora todas as possibilidades. As alturas do céu, se subo aos céus, lá estás. As profundezas da terra, no original, isso fala do Sheol, da região dos mortos. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Mar adentro, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá estará a tua mão. Na escuridão, versículo 11, se eu digo, as trevas me encobrirão e a luz ao redor de mim se tornará à noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Irmãos, não há nenhum lugar tão alto, tão profundo, tão distante ou retirado que Deus não possa nos encontrar e que não esteja lá, no meio da sua tribulação, no meio da sua aflição, até mesmo na região dos mortos. Isso nos fala, irmãos, da onipresença de Deus. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo confirma esse atributo divino de uma forma diferente. Atos capítulo 17, versículos 27 e 28. Deus não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. O apóstolo tem um conceito tão amplo da grandeza de Deus, que ele nos diz que nós vivemos em Deus, nós nos movemos em Deus e nós existimos em Deus. Ou seja, é como se todo o universo estivesse colocado dentro de Deus. Portanto, irmãos, não há como sair da sua presença. Certa vez um filósofo ateu perguntou a um cristão: onde que Deus está? E o cristão lhe respondeu com uma outra pergunta: diga-me primeiro, aonde Deus não está? Irmãos, Deus está em todos os lugares e não podemos fugir da sua presença. E o que significa esta revelação de Deus para nós, homens mortais? Em primeiro lugar, para o ateu, significa que não adianta ele pensar que Deus não existe, não adianta ele viver como se Deus não existisse, pois de acordo com as Escrituras, todos nós, inclusive ele, vive e se move e existe em Deus.
Em segundo lugar, para os pecadores, para aqueles que não temem a Deus, significa que todos os pecados que eles cometem na presença de Deus. E não conseguirão de maneira nenhuma se esconder ou fugir daquele a quem todos nós precisamos prestar contas. Oh, irmãos, esse é um pensamento também terrível, pois no dia do juízo Deus não será somente o juiz, mas também a principal testemunha. Mas em terceiro lugar, para nós os que cremos no Senhor, para nós que tememos a Deus, ora, se Deus é onipresente, nós não podemos fugir de sua presença. Então, nós devemos nos expor totalmente a Ele, nós devemos nos apresentar diante dEle, da maneira que nós somos, da maneira que nós estamos, com todos os nossos pecados e imperfeições. Não precisamos tentar nos esconder, irmãos. Nós podemos chegar diante de Deus e falar: Deus, olha aqui, olha quem eu sou, quão mal eu sou, quão imperfeito, quão pecador, olha o que passa pela minha cabeça, Deus. Senhor, tenha misericórdia de mim. Irmãos, nós não devemos, esse é um instinto do ser humano, desde Adão, o primeiro que pecou. Qual foi a reação dele? Ele tentou se esconder, se encobrir de Deus. Mas não adiantou. Irmãos, se nós não temos outra opção, se nós não podemos fugir da presença de Deus, então nós devemos nos apresentar diante dele, da maneira que nós somos, da maneira que nós estamos. Porque é somente andando na sua presença, diante da sua luz, que podemos ser purificados e transformados. 1 João capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz como Deus está na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Irmãos, isso é sim, olha a condição. Se andarmos na luz, como Ele está na luz. O que vai acontecer, irmãos? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, mas se nós andarmos nas trevas, se nós tentarmos nos esconder de Deus, irmãos, não há perdão. Somente quando andamos na luz de Deus é que o sangue de Jesus pode nos purificar. Se andamos nas trevas, se não abrimos e confessamos os nossos pecados a Deus, não podemos ser perdoados e purificados. Davi disse no Salmo 32, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão estava constantemente diante de ti. Irmãos, nós não temos opção. Se você pecar, se eu pecar, não adianta esconder de Deus. Então, irmão, se não adianta, então vamos diante dele com os nossos pecados. Porque é ali, na luz de Deus, é confessando os pecados, andando na luz uns com os outros, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É na luz que nós temos perdão, não é nas trevas, irmãos. Deus é onipresente. Para onde você vai? Não tem jeito de se esconder dele. Andar na presença de Deus, esse foi o segredo de Enoque. Gênesis capítulo 5, versículo 22. Andou Enoque com Deus e já não era, pois Deus o tomou para si. Irmão, você acha que Enoque era perfeito? Enoque era igual a cada um de nós, irmãos. Só Jesus foi aquele homem perfeito. Mas Enoque decidiu, ele escolheu andar na presença do Deus onipotente e foi transformado a tal ponto de ir para o céu sem passar pela morte. Veja também o que Deus disse para Abraão, Gênesis 17:1, anda na minha presença e ser perfeito. Preste atenção à ordem. Não é seja perfeito e ande na minha presença. Não. Ande na minha presença e ser perfeito. Nós só podemos ser aperfeiçoados, irmãos, de todas as nossas falhas se nós andamos na presença de Deus. Por isso que quando nós pecamos, irmãos, nós devemos ir imediatamente à presença de Deus. Senhor, eu pequei. Senhor, me perdoe. Senhor, eu gostaria de nunca mais cometer esse pecado. Senhor, eu já estou cansado de ir diante de Ti com o mesmo pecado. Mas a palavra de Deus é tão preciosa, irmãos. A palavra de Deus diz,
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Presta atenção nessas qualidades de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo... Como diz? Vamos lá em 1 João, capítulo 1. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. 1 João 1. Onde que está? 9. Isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Para quê? Para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Fiel e justo para perdoar e para purificar. Fiel para perdoar e justo para purificar. Mas algumas vezes, irmãos, nós pecamos tanto em certo aspecto da nossa vida que a gente fica com vergonha de Deus. Mas Deus não é só fiel para perdoar. Ele é justo. E Ele sabe que nós... Deus, eu odeio isso que eu faço, Senhor. Outra vez eu caí. Quando Deus vê esse coração em nós, Ele é justo para nos purificar. Não só perdoar, irmãos, mas para nos purificar. Ele é fiel para perdoar e justo para nos purificar. Anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. Irmãos, não vamos ter medo de Deus, não vamos nos afastar de sua luz e andar nas trevas. Vamos nos achegar a Deus com todos os nossos pecados e fraquezas, crendo que Deus nos ama e deseja o nosso bem supremo, e crendo também que Ele nos perdoará. Eu não sei se você já teve essa experiência, irmãos. Já teve pecado que eu já confessei tanto para Deus, tantas vezes o mesmo pecado, mas que coisa maravilhosa. Cada vez que eu pecava, eu confessava, cada vez que eu pecava, mas passou um tempo, quando eu olhei para trás, falei, Deus, já tem tempo que eu não pratico aquele pecado. Eu confessei tantas vezes aquilo, irmãos, que Deus me purificou. Por quê? Porque Ele é justo. Ele sabe que nós queremos agradá-lo. Ele sabe que nós não queremos magoá-lo. Então, irmão, não importa se tem um pecado que te persegue, cada vez que você cair nele, você chega para diante de Deus e fala, Senhor, olha aqui, outra vez, Senhor. Senhor, eu estou cansado, eu não quero, mas eu não consigo. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, e você vai ver que Ele vai te purificar. Ele vai perdoar, mas a graça dEle, Ele vai nos libertar dos nossos pecados. Mas nós precisamos andar na luz. Não podemos ficar escondendo, não podemos ficar brincando de esconde-esconde na presença de Deus. Ele é onipresente, irmãos. E a verdadeira vida cristã é essa, viver de tal maneira como se estivéssemos constantemente na presença de Deus. Irmãos, há um livro precioso na história da igreja, de um monge católico da Idade Média. Esse livro chama A Prática da Presença de Deus. É um livro fininho. Olha, esse livrinho é uma pérola escondida. Muito poucas pessoas o conhecem. Procura, você encontra no PDF gratuitamente na internet. Procura o livro Irmão Lawrence, A Prática da Presença de Deus. Irmãos, vocês vão ser super abençoados. Ele era um monge que se consagrou a Deus e ele fazia o serviço mais humilde lá no convento. Ele lavava as louças. Mas ele vivia na presença de Deus. Ele disse que às vezes ele precisava se conter de tanta alegria que ele sentia por fazer aquelas coisas simples. Irmãos, o livrinho é muito maravilhoso. O livrinho são cartas como é que chama a irmã? Da irmã superiora, perguntando ele, pedindo a ele conselhos. As pessoas olhavam ele e ficavam, mas como que você pode ser tão feliz? Como que sua vida... Você não tem nada, você é um lavador de louça, mas a madre superiora se aconselhava com esse irmão. Olha
Quem já leu esse livro? Você já leu? É um livro maravilhoso, pequenininho. Chama A Prática da Presença de Deus. Eu quero incentivar todo mundo a ler. Esse é um livro maravilhoso. Como? Vou compartilhar. Eu vou pegar o PDF e postá-lo. Irmãos, essa é a segunda parte do Salmo 139 e nos ensina a não nos escondermos do Eterno e andarmos sem medo em sua presença. Terceira parte do Salmo, versículos 13 a 15, a onipotência de Deus. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Irmãos, a terceira característica de Deus revelada neste salmo é a sua onipotência. Deus é todo poderoso e não há nada demasiadamente difícil para ele. O nosso Deus criou os céus e a terra. Todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Porém, neste salmo, Davi revela a onipotência de Deus não através da criação do universo, do sol, da lua e das estrelas, mas através de algo mais tremendo e complexo, a vida humana. Eu vou tentar explicar. Irmãos, o próprio ser humano, limitado como ele pode produzir muitas coisas. E se de alguma maneira o ser humano fizer foguetes e pegar os asteroides e juntar, ele consegue fazer uma lua, um planeta. E se juntar mais massa ainda, até uma estrela, nós podemos produzir simplesmente aproveitando a lei da gravidade, irmãos. Nós podemos fazer muita coisa, mas há uma coisa que nós não podemos fazer. Do nada gerar vida. Há uma coisa que demonstra o supremo poder de Deus e que o homem nunca terá a capacidade de poder criar: a vida. E a forma mais complexa de vida em todo esse imenso universo criado por Deus é o próprio homem. Pare para pensar. Duas pequenas células se encontram. Um óvulo e um espermatozoide, dessa simples união, irmãos. Um ser extremamente complexo é formado com órgãos, sistemas e bilhões de células. E em cada uma dessas células há uma pequenina estrutura chamada DNA, com todas as instruções para criar toda uma vida novamente, com as mesmas características da primeira. Irmãos, não há poder maior nesse universo do que criar a vida. E é isso que o salmista nos diz. A onipotência de Deus é manifestada em nosso próprio corpo. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Oh, irmãos, esse Deus realmente é poderoso. Abrir o Mar Vermelho não é nada comparado ao poder para criar do nada a complexidade, a beleza da vida humana. E o que essa revelação da onipotência de Deus deve produzir em nós, irmãos? Assombro e louvor. Por isso o salmista declara: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Oh, irmãos, nós devemos continuamente louvar a Deus, pois nós somos obra especial de sua criação, obra-prima das mãos divinas. A onipotência de Deus deve nos trazer assombro e louvor. Essa é a terceira parte do Salmo 139, irmãos. E nos ensina a ficarmos maravilhados ante o seu poder e eternamente gratos pelo milagre da nossa própria vida. Muito bem, o Salmo podia terminar aqui, mas não, ele vai além.
O que há além da onisciência, da onipresença e da onipotência de Deus, irmãos? A presciência de Deus. E essa é a quarta parte do Salmo, versículos 16 a 18. Os teus olhos me viram a substância ainda sem forma. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Irmãos, o quarto atributo de Deus nesse salmo, que é revelado por Davi, é a presciência de Deus. Em outras palavras, Deus já sabe tudo o que vai acontecer no futuro. Deus não somente me criou com a sua onipotência, está em todos os lugares cuidando de mim com a sua onipresença e conhece todos os meus pensamentos e atos com a sua onisciência, mas Ele também tem o meu futuro em suas mãos. Deus não só sabe o que aconteceu, o que está acontecendo, mas Ele também sabe o que vai acontecer na minha vida, pois Ele é eterno. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Ai, irmãos, o nosso Deus é tremendo. Não há nenhum outro que se compare a Ele. Os anjos podem saber tudo o que aconteceu e tudo o que acontece, mas eles não sabem o que há de vir, mas o nosso Deus sabe. Em teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Preste atenção, irmãos. Só Deus sabe o que vai acontecer no futuro. E algumas dessas coisas futuras Ele já declarou através dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras, para que nós possamos saber que só Ele é Deus, é Ele que anuncia as coisas antes que elas aconteçam. Agora, irmãos, Deus não está interessado e sabe antecipadamente somente a respeito de coisas grandes e importantes na história da humanidade. Não, irmãos. Do universo e da história humana, Ele também se importa com as coisas pequenas, com cada acontecimento de nossas vidas. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Em outras palavras, irmãos, Deus tem um plano pré-determinado para cada um de nós, para cada criatura humana. Ele tem um plano. Agora, o que nós podemos fazer, irmãos, é frustrar esse plano. Mas se nós andarmos na presença dele, ele vai cumprir esse plano. Ele já sabe que Pedro ia o negar 3 vezes, mas ainda assim o restaurou e tornou ele o principal no início da vida, ali no início da história da igreja. Irmãos, não importa o que façamos, se nós insistirmos com Deus, Ele cumprirá em nós os seus propósitos. Eu acho que o erro de Judas Iscariotes, irmãos, foi não confessar a Jesus que o tinha traído. Porque se ele fizesse isso, irmãos, Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Mas o que ele fez? Ele foi se suicidar, ele saiu da... Ele não buscou socorro no Senhor com seu maior erro, irmãos. Oh, amados, Deus já sabe que nós vamos pecar e ainda assim Ele nos concede a cada dia a sua graça, ainda assim Ele nos ama, ainda assim Ele nos chama à sua presença, ainda assim Ele insiste conosco. Agora, irmãos, nós precisamos abrir um parênteses, que esse atributo da presciência não significa uma predestinação rígida e inflexível, como alguns a desejam interpretar. Há alguns uma linha chamada de hipercalvinismo que diz o seguinte: Deus predeterminou alguns para o inferno e predeterminou alguns para o céu. Que coisa estranha, irmãos. Como é que é? Deus... Essa é a teologia de alguns teólogos. Mas com um único versículo você derruba toda essa teologia, irmãos.
Lá em Timóteo, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus não destinou ninguém para o inferno. Ninguém. Ele deseja que todos sejam salvos. Não há ninguém que nasceu para ir para o inferno, irmãos. Ninguém. Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora, fica a pergunta, todos serão salvos? Não, por quê? Porque Deus deu livre-arbítrio ao homem. E de alguma maneira nós precisamos conciliar a presciência de Deus com o livre-arbítrio humano. Como nós podemos conciliar essas coisas? Deus já sabe o que eu vou fazer. Ele já sabe se eu vou levantar a mão direita ou esquerda, mas isso não significa que ele mandou eu levantar a mão direita ou mandou eu levantar a mão esquerda. Não, irmãos. Ele já sabe, mas ele não nos obriga, ele não nos destina para o mal, ele nos destina para a glória. E só nós podemos comprometer a obra de Deus em nossas vidas, só se nós desistirmos de Deus, irmãos. Por isso que o principal desafio na vida cristã, no meu ponto de vista, é você não desistir de você mesmo. É você sempre buscar a Deus, não importa o que você tenha feito ou o que você vai fazer. Não. Deus tem todos os nossos dias escritos no seu livro. Essa presença de Deus, ele está apenas querendo dizer que Deus tem um plano para cada criatura. E que ele já sabe de antemão quais decisões iremos tomar e quais escolhas iremos fazer. Mas a presciência dele não anula o nosso livre-arbítrio, porque senão Deus seria mau. Esses teólogos dizem isso, que Deus criou alguns para o inferno. Não, irmãos. A palavra de Deus diz que Deus criou o inferno para o diabo e os seus anjos. Mateus capítulo 25. Foi para o diabo e os seus anjos que o inferno foi criado. Não foi para o homem. Não foi para o homem. E o que o conhecimento da presença de Deus deve produzir em nós? Em primeiro lugar, irmãos, descanso. Pois nada e nem ninguém pode frustrar os desígnios de Deus para nós. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade. Coisa alguma pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. E em segundo lugar, irmãos, esse conhecimento deve produzir obediência de nossa parte, para que os planos que Deus tem a nosso respeito não sejam comprometidos por nós mesmos, pela nossa teimosia e independência. Essa é a quarta parte do Salmo 139, que nos fala da presciência de Deus e nos ensina a descansar em Deus e entregar o nosso futuro a Ele e descansar. Deus, tu tens o meu futuro em tuas mãos, eu não sei o que vai acontecer, mas o Senhor já tem escrito no teu livro os meus dias. Uma criatura tão insignificante como eu, Deus já tem um plano para mim e para você, irmãos. Nós devemos descansar no Senhor. Se Ele até hoje ele foi fiel, Ele vai continuar sendo fiel. Se até hoje Ele não nos abandonou, se até hoje Ele continuou perdoando os nossos pecados, Ele vai continuar fazendo isso, irmãos. Ah, que Deus maravilhoso nós temos, amados. Se obedecermos ao Senhor, se andarmos na luz, irmãos, se andarmos na presença dEle, se não fugirmos do Todo-Poderoso, então, aquele que em vós começou boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E o salmista conclui de uma forma que parece estranha. Desculpe. Mas tem um motivo. Versículo 19. Essa é a conclusão do salmo. Tomar, ó Deus, desse escabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam malvadamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia.
Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aqui nós vemos, irmãos, há um atributo de Deus que é a justiça de Deus. Isso é uma conclusão de tudo que já foi falado. Preste atenção. Desde que Deus é Deus e Ele tudo sabe, tudo vê e tudo pode, nós, como criaturas humanas, precisamos viver uma vida que seja compatível com esse conhecimento, essa revelação de Deus. Precisamos compreender que não podemos viver uma vida desprezando o amor, o cuidado e o perdão de Deus. Não podemos viver a nossa vida exclusivamente para nós mesmos, como se Deus não existisse. Não podemos viver a nossa vida como se não tivéssemos que prestar contas diante do Todo-Poderoso. Não, irmãos. É exatamente assim que vivem os perversos. Eles desprezam a Deus. Eles não querem saber de Deus. Eles desprezam a bondade de Deus, o amor de Deus, desprezam o perdão e a salvação de Deus. Eles aborrecem a Deus com a sua vida de pecados. E Deus precisa suportar a existência deles. Eles recebem tantas coisas de Deus e não reconhecem, não agradecem, nem lhe dão graças. E por causa disso, o resultado final de suas vidas será o juízo de Deus. Pois Deus não é só amor, mas Ele é também justiça. Deus não é só bondade, mas Ele é também santidade. Deus não é somente Salvador, mas Ele também é o juiz supremo diante do qual todos devemos comparecer. Assim como tanto anjos como homens, sejam bons ou sejam maus. Portanto, irmãos, o que o conhecimento da justiça de Deus deve produzir em nós? Algo fundamental, o temor do Senhor. Devemos viver uma vida justa, reta, pois Deus se agrada destas coisas. E assim como Deus odeia o pecado, é isso que o salmista está querendo dizer, eu os odeio com ódio consumado. Essas pessoas não reconhecem a bondade de Deus, elas desprezam a misericórdia de Deus, eu os odeio. Por quê? Porque eles odeiam a Deus, eles não reconhecem a bondade, o perdão e a salvação de Deus. Irmãos, nós precisamos viver uma vida justa, uma vida reta, uma vida que agrada a Deus, pois Deus odeia o pecado e nós também devemos ter essa mesma atitude, odiar o pecado. Essa é a grande lição do Salmo. Um dia todos nós estaremos diante de Deus para prestar contas do que fizemos com a nossa vida, do que fizemos com a bondade de Deus para conosco, com as misericórdias, com o livramento, com a salvação dele. Veja o que diz o autor de Eclesiastes 12, 13. De tudo que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os teus mandamentos, pois isso é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E é por causa disso, irmãos, por causa desse juízo, por causa desse grande dia em que todos nós deveríamos nos comparecer diante do Senhor, que o salmista termina o salmo com essa oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista não quer decepcionar a Deus. Ele não quer viver uma vida como aqueles que desprezam a Deus. Não. Ele sabe da sua fraqueza, ele sabe de quão falho ele é, mas ele diz: Senhor, sonda-me e me conhece.
vê se há em mim algum caminho mau, porque eu não consigo ver, Deus. Às vezes a gente acha que a gente pode isso e aquilo, que a gente é bom, que a gente não vai negar Jesus como Pedro. Ah, irmão, você não se conhece. Você não se conhece. É só Deus. E por isso que o salmista diz, Deus, se eu estou enganado, me prova. Se há alguma coisa que eu vou falhar, me mostra antes. Sonda-me. Mostra-me a mim. E me guia pelo caminho eterno. Irmãos, o nosso coração é enganoso. Nós podemos achar que nós estamos agradando e servindo a Deus como igreja em Laodiceia. E podemos estar muito distantes do Senhor. Por isso nós devemos não somente nos sondar a nós mesmos, mas pedir a Deus, Senhor, sonda-me. Sonda o meu coração. Pois aquilo que eu não posso ver em mim mesmo, Deus tem a capacidade de ver, de me mostrar, de trazer a luz, para que nós possamos, andando na luz, sermos não só perdoados, mas purificados. Irmãos, nós devemos desejar conhecer todos os nossos pecados, para nos ver livre deles. Nós devemos ter em nosso coração essa oração. Sonda-me e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. Pois só dessa maneira, irmãos, nós podemos viver uma vida reta, uma vida na presença daquele que tem os olhos como chama de fogo. E essa é a oração final do salmista. E esse também deve ser o nosso mais sincero pedido diante de Deus. O Deus, irmãos, que tudo sabe e tudo vê, Ele é santo. E Ele odeia o pecado. E nós também, como seus filhos, devemos odiar o pecado e sermos santos, pois Ele é santo. E conhecendo o nosso coração corrupto, devemos desejar agradá-lo com nossa vida e clamar do fundo do nosso coração. E eu quero terminar, irmãos, falando da vida de Paulo. Se você estudar cuidadosamente os escritos de Paulo, você vai ver uma coisa maravilhosa. Ele escreveu várias epístolas, uma em cada etapa da vida dele. E em certo momento ele escreveu Coríntios. E ele diz assim, Coríntios, já estou terminando, viu? Eu, o menor dos apóstolos, que nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo. Paulo sabia do chamado dele. E ele foi muito humilde, ele falou o seguinte, eu sou o menor dos apóstolos. Mas Deus colocou em primeiro lugar na igreja os apóstolos, depois profetas, depois evangelistas, pastores e mestres. Muito bem. Paulo sabia que ele era um apóstolo e ele falou, sou menor. Alguns anos se passaram e ele escreveu, se eu não me engano, Colossenses. Ele diz o seguinte, eu sou o menor dos santos. Ele era o menor dos apóstolos, ele estava naquele grupo ali seleto. Ele andou com Deus, ele fala o seguinte, olha, eu não sou menor apenas dos apóstolos, eu sou o menor de todos os cristãos. Eu sou o menor. Puxa vida, né? Mas a última carta, ou a penúltima carta que ele escreve para Timóteo, ele diz algo mais assombroso ainda. Ele diz, eu sou o maior dos pecadores. Puxa vida, Paulo, você é o maior dos pecadores. Tudo que você fez para Deus, toda a sua vida, ele diz, eu sou o maior dos pecadores. Você sabe por quê, irmãos, isso? No início da nossa vida cristã, a gente acha que está muito bem. Puxa vida, eu não sou tão mal assim, eu não faço isso. A Bíblia diz que a palavra é como um espelho. Quando você se olha no espelho, você fala o seguinte, pô, é que não está mal não, né? Aí você liga a luz. Sabe nesses lugares onde os artistas tem luz assim? Aí liga a luz, você fala, puxa vida, Deus é luz, né? Quanto Paulo foi se aproximando de Deus, foi se aproximando da luz. Quando ele se aproximou, eu falei, não, eu não sou apenas o menor dos apóstolos, só que eu estou cheio de imperfeições, eu sou o menor dos santos. Agora, pega o espelho, aproxima mais, e pega uma luz, coloca assim, Você vai ver toda a sua feiura, todas as rugas, todas as imperfeições. Você fala, estou horrível. E é isso que Paulo diz, eu sou o maior
dos pecadores. Por quê, irmãos? Porque ele foi se aproximando de Deus, ele foi se aproximando da luz, e ele foi vendo cada vez mais a sua impureza, o seu pecado, as suas fraquezas, a sua imperfeição, e no final da vida dele, irmãos, ele diz: eu sou o maior dos pecadores. Mas é em mim o maior que Deus derramou a sua graça, para que eu servisse de exemplo a todos os que hão de crer para a vida eterna. Ou seja, se Deus fez algo em minha vida, Ele pode fazer algo na sua vida. Se Deus fez tamanho milagre na vida deste pecador, Ele pode fazer também na sua vida. E esse é o caminhar, é o nosso caminhar com Deus, andando na presença dEle, andando na luz, e a luz vai manifestando, e diante dos outros nós vamos crescendo, mas diante de nós mesmos, irmãos, nós vamos, você não confia mais em você mesmo. O conceito que você tem de você mesmo é o pior possível. E o que isso te leva, irmãos? A depender completamente de Deus. Essa é a vida cristã, irmãos. Não é que Deus vai nos fortalecendo, não, irmãos. Ele vai mostrando o quão fraco nós somos para que nós venhamos a depender mais e mais da sua graça. Importa que eu diminua e que Ele cresça. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E essa revelação de Deus, irmãos, da onisciência, Deus sabe de tudo. Da onipresença, não há lugar para onde nós possamos ir nos esconder dele, e da onipotência de Deus, do cuidado, da bondade de Deus. Irmãos, isso não é só teologia, não é uma coisa estéril, não é uma coisa teórica, mística, do terceiro. Irmãos, essa revelação de Deus, ela tem um impacto profundo em nossa vida. E a revelação de Deus, ela tem que nos transformar. Nós precisamos andar de outra maneira. Deus, eu não posso mais caminhar da maneira que eu caminhei até agora, sabendo de todas essas coisas. Oh, Senhor, sonda-me, ó Deus. Sonda-me, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, esse é o benefício do conhecimento de Deus. Esse é o benefício de nós conhecermos os atributos de Deus, porque nós podemos nos tornar mais semelhantes a Ele, e nós podemos realmente ver as coisas da maneira que elas são, e depender de Deus, e ver o tremendo amor, a bondade, a graça e a misericórdia desse Deus tremendo para a nossa vida. Vamos andar na luz de Deus. Vamos confessar os nossos pecados. Não vamos desistir de nós mesmos, porque Deus não desiste de nós. E Ele tem planos maravilhosos para a nossa vida. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É isso que disse Jó. Que Deus nos abençoe. Amém? Desculpe aí, foi muito longa a palavra, mas como é que nós falamos de Deus em poucas palavras, né? Deus nos abençoe.